O ministro Floriano de Azevedo Marques, relator dos pedidos de cassação de Sérgio Moro no TSE, enviou os recursos do PT e do PL contra o senador à Procuradoria-Geral Eleitoral. O órgão tem agora 5 dias para se manifestar sobre o caso. Vale lembrar que o ex-juiz, agora senador, foi absolvido da acusação de abuso de poder econômico no Tribunal Eleitoral. O que vai acontecer com Sérgio Moro? Alan Gani, você que hoje está com a bola de cristal acionada, com a bateria recarregada. Pode anotar. Ih, rapaz. Pode anotar. Então vai. Pode anotar. Embora a decisão do TRE, ela foi técnica, ela foi primorosa, dado o relatório, né, feito, esqueci o nome do desembargador, foi um relatório ali primoroso, Carrasco, né, se eu não me engano. É isso. Primoroso, apontou que não houve, de fato, abuso de poder econômico. Não dá para misturar a campanha presidencial com a campanha para senador. Ele nem teria motivação para fazer isso, dado que ele era uma figura nacionalmente já conhecida. E agora, no TSE, o julgamento tende a ser mais político. Se a gente pegar o precedente, que foi o caso de Deltan Dallagnol, foi uma decisão política. Fizeram um exercício de futurologia, cassaram o seu mandato, porque fizeram uma interpretação extensiva da lei. Só que a interpretação extensiva da lei, Aros, é para proteger o réu e não para prejudicá-lo. E aí cassaram acreditando que ele pudesse ter um PAD aberto contra ele, quando tinha uma contestação. Não tinha um PAD. Tanto é que o Ministério Público Eleitoral disse que a candidatura estava ok. O TRE disse que a candidatura estava ok. Depois o próprio TRE reforçou isso. Então, assim, se o passado é um bom guia, dado o que aconteceu com Deltan Dallagnol, pode ser não. Vamos cravar? Eu acho. Bola de cristal. Não, por favor. Eu estou aqui aguardando ansiosamente essa... Nós vamos registrar, são 5h39 do dia 3 de maio, se eu errar, eu passo previsão de Alan Gani. Vai pagar um jantar para todo mundo aqui, se ele errar, Piperno. Você escolhe o restaurante. Paga uma pizza com o maior prazer. Julgamento político será, infelizmente, cassado no TSE. Deixa eu ouvir você, Fábio Piperno, alguém que está preso aos fatos, não fica aí com essas previsões. Mas veja que eu levantei fatos para justificar minha previsão. Diga, Piperno. Eu fico imaginando quem é que faz julgamento político. Se é o TRE que absolve por unanimidade ou o TSE que cassou por unanimidade. Não foi por unanimidade do TRE? Não estou dizendo isso. Não esse caso específico. E o Ministério Público Eleitoral, e a Corregedoria Interna, É aí que tá. Quer dizer, então quem é que tomou decisão política aí? Até porque vários dos ministros do TSE já tinham sido indicados antes, né? A gente tem sempre que fazer essa ressalva. De qualquer forma, eu acho que no caso do Moro, vou reforçar o que eu disse todas as vezes aqui. Eu quero saber se houve alguma irregularidade no momento em que ele já estava candidato ao Senado do Paraná. Para mim, o que conta é isso aí. Do momento da sua candidatura ao Senado para frente, houve abuso de poder econômico? Houve, por exemplo, algum gasto excessivo? Houve algum gasto irregular? É isso que a acusação tem que apontar. Ô, Piperno, essa irregularidade não apareceu. Não sei. Portanto, então, não apareceu. TRE não apareceu. Há, por exemplo, já citei aqui também, né, documentos, lá, um e-mail lá de dirigentes do PL, naquele momento, dizendo... desculpa, do PL não, do União, falando sobre tomar cuidado com alguns gastos exagerados. Então, o que significa isso exatamente? Agora, se for tomar como base, como pilar acusatório aí, a história de somar o que ele gastou como pré-candidato a presidente pelo Podemos com a candidatura ao Senado, aí não tem nada a ver. Isso é misturar melancia com abacate, é uma barbaridade. Aí não tem motivo nenhum para condenar. Diga, Davi. Eu concordo. Acho que tem uma diferença importante entre os dois casos. No caso do Deltan, vai passar como uma das maiores barbaridades já aprovada pelo TSE. Por quê? O que estava em jogo? O jogo, por isso que ele foi completamente absolvido no TRE e condenado no TSE. O argumento do TSE era o seguinte, que Deltan
resolveu ser candidato a deputado porque poderia ter uma sindicância aberta contra ele. Aí ele ia perder essa sindicância e, portanto, ia ser condenado. Olha só o raciocínio, o contorcionismo político para justificar a cassação do mandato de um deputado que foi o mais votado no Paraná, que teve mais de 300 mil votos. É um absurdo. Isso aí vai para os anais do absurdo total da justiça eleitoral no Brasil. É uma vergonha isso. Então, eu espero que tenham aprendido alguma coisa com essa barbaridade cometida no caso do Deltan. Que esticar a corda só para o lado político, como disse o Alan Gani, é um desserviço à democracia. É caçar o direito do eleitor brasileiro que escolheu a pessoa. E escolheu de acordo com como bem colocou o Alan Gani aqui, com o desembargador que fez uma defesa extraordinariamente técnica, mostrando que o dinheiro gasto para a campanha de senador não tem nenhuma violação do montante exagerado ali no uso da campanha. Então, assim, se olhar unicamente para esse parênteses, é óbvio que ele não pode ser cassado. Agora, como bem disse o Piperno, se começar a misturar alhos com bugalhos aqui, pegar não, que gastou, que ele foi candidato a presidente, depois virou senador, isso vai ser algo muito preocupante. Não é pela cassação só do Moro, é pelo precedente que vai abrir e que vai infernizar a vida de qualquer pessoa que é candidata. Se amanhã você é candidato a um cargo majoritário e muda para um cargo proporcional, você vai dizer que você usou de maneira abusiva os recursos. Então, assim, abre-se um precedente extremamente perigoso. Então, ou o TSE julga isso de um ponto de vista técnico e avaliando as consequências disso para o processo eleitoral brasileiro, ou vai fazer um julgamento político e piorar demais, vai criar mais uma insegurança jurídica agora no âmbito das eleições. Segre. O cérebro humano é fantástico, porque tem incorporada a questão da memória. E quando a gente avalia essa questão da memória, eu não consigo isolar desse caso em particular uma fala do presidente Lula numa entrevista em que ele mencionou que ele queria ferrar, não usou essa palavra, todo mundo já sabe, o Moro. E por outro lado, eu lembro que um dos integrantes do TSE também fez uma frase que falava missão dada, missão cumprida. E quando a gente junta tudo isso, sinceramente me parece que vai mais para um viés político e não tanto técnico. Mas se for eventualmente utilizada a mesma modalidade de considerar os gastos de uma pré-campanha presidente indo para outra campanha, a outro cargo, eu lembro do Eduardo Leite. Era um pré-candidato à presidência da República pelo PSB. E depois foi para governador do estado. Então, imagino que se for cassado o Moro por essa situação, ele poderia falar, o próximo sou eu, porque aconteceu a mesma coisa. Desconheço se tem alguma denúncia, provavelmente não tenha, mas eu sou cético em relação à profecia do Alan Gani. Eu tenho o desejo de que o Brasil volte às questões técnicas e não políticas, porque isso serviria para pacificar e para respeitar as determinações do eleitor, que em definitiva é quem coloca alguém e que tira alguém nas próximas eleições. O único, assim, atenuante para o Eduardo Leite seria o fato de que ele queria ser candidato a presidente, disputou as prévias do partido e perdeu. Perdeu então, como ele foi derrotado, bom, o que me restou... Você sabe o que está me preocupando na atual circunstância? Diga. Carlos Aros. É o seguinte, a gente vê um ativismo judicial para tudo. Tudo vai para a justiça, tudo é terceiro turno. E agora a gente está vendo um ativismo judicial no voto. A gente está abrindo um precedente perigosíssimo. Talvez em 2026 a gente vai verificar mais casos disso. E aí vai para o terceiro turno na justiça. E a gente está falando, por exemplo, no caso do Deltan, 345 mil votos, se eu não me engano. É muita gente, quer dizer... Moro, 1 milhão e pouco. 1 milhão e pouco, você vai derrubar ali na canetada, então isso é algo muito sério. Pode abrir esse precedente, só para descontrair um pouco, Aros. Diga. Agora eu vou de cineasta, diretor de cinema. No caso do Deltan, pegaram o DeLorean, TSE lá pegou o DeLorean, digitou 2026, né, McFly, e foi para o futuro, entendeu? Aí falou, opa...
vai ter um PAD aberto. McFly, vamos voltar para o ano de 2024. Digitaram lá, piperam. Foi, e aí deram a decisão. Foi assim, desculpa, mas foi assim. Do E filme. qual seria o filme se ele conseguisse abrir aquela fundação que ele queria lá, abrir não bilhão e meio de reais? Não era pra ele, era... Não, suposição não, tentaram. Um dia, botar na pauta isso aí pra gente discutir. Tentaram. Ué, e não. Enquanto o Alan Gani... Aliás, a Raquel Dodge que vetou. É verdade.